Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no podcast ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal A Serviço da Administração, para deixar seu like, seus comentários e ativar o sininho para você receber em primeira mão as notificações. E não esqueça de curtir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, gente, hoje o nosso tema é E o futuro nas empresas? E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Carlos Piazza, que é futurista, consultor especializado em darwinismo digital, polímata, professor, palestrante e tantas outras coisas. Tudo bem, Carlos? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Maria Rita. Obrigado pelo convite. Você convida, só de raiva eu venho para falar as coisas que a gente fala duro, né? Não, prazer. E eu estava aqui comentando com o Carlos que eu conheci num evento online e gostei muito do posicionamento dele, pontos de vista, e eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês. E a primeira pergunta já vai ser sobre o que é futurismo, né? Já que a gente está falando sobre o futuro das empresas. Futurismo é um conceito que ficou super popular nos últimos anos. Eu gostaria de pedir para você explicar como é que ele se encaixa, né, no ambiente corporativo. Claro, olha, a gente sempre fala que futurismo é um negócio esquisito, porque você sabe que o futuro, de fato, não existe. Olha, ele não existe. As pessoas ficam jogando para o futuro, é uma tábua de salvação, como se o futuro salvasse a gente de muita coisa. Então, muita gente, como o Zeca Pagodinho, né, fica jogando para o futuro. Então, deixa a vida me levar, que ela sabe onde me leva. Tem algum ser superior que me leva, que me conduz. Não, o futuro não existe. Não tem nada lá que possa salvar você. É claro que quando a gente fala, do outro lado, de um comportamento de desenvolvimento exponencial de tecnologias, a gente passa a ter um monte de soluções tecnológicas para problemas que ainda não surgiram. Não raro a gente encontrar uma montanha de solução para problemas que não se apresentaram. Os problemas que se apresentam não tem tecnologia para eles, mas tem muita tecnologia que está a serviço de algum problema, e isso significa a chegada prematura do futuro. É claro que todo mundo se volta para lá, porque na realidade eles falam, uau, mas a tecnologia faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ela pode fazer tudo, porque tecnologia, Maria Rita, ela pauta a nova civilização. A própria tecnologia, ela redefine a sociedade. Então, na realidade, quando a gente fala sobre tudo isso, tecnologias colapsam a visão do dia. E como você tem muitas tecnologias e ela vai se apontando para frente, com coisas até muito irreconhecíveis, e até muita tecnologia também, que serve para um monte de coisa e para nada ao mesmo tempo, porque as pessoas ficam tentando encaixar uma funcionalidade nelas que elas não estão prontas ainda para dar isso para você. E você combina tudo isso com um comportamento muito típico brasileiro, do FOMO, que é o tal do Fear of Missing Out. As pessoas têm um medo danado de se parecer jurássico, de não estar update, na crista das coisas. Elas têm que ter opinião sobre tudo, e é claro que tudo isso afeta muito a visão da tecnologia também, fazendo leituras inapropriadas. Quando você pega o Gartner, por exemplo, tem a curva do hype, né? Que fala que você sobe, porque você vai botando pressão, que nem você faz. Pressão, e logo depois vem o vale da desilusão. É porque você botou muita carga numa visão de futuro delegado a uma tecnologia, e ela acaba não se apresentando como isso, porque muitas delas ainda estão só em fase de estimulação. E foi o que aconteceu com o metaverso? Claro! Recentemente. O metaverso, Maria Rita, a gente lida com eles todo o tempo. Hoje, numa visão também da hype, depois ela cai, desaparece, vem um nível de racionalidade, de aplicabilidade racional. Você sabe que eu era uma pessoa perseguida de morte, né, no tempo do lançamento do metaverso pelo Zuckerberg, mas naquele metaverso que ele apontou naquele tempo.
Porque, na realidade, naquele tempo, ele estava tentando dar um up nas ações, ele não estava muito confortável com o desenvolvimento financeiro de todas as empresas dele, quis lançar algo que fosse assim, uma ruptura, então uma chegada prematura do futuro, colocando, então, metaverso à disposição de pessoas, mas que, no fundo, ele acabou dando o revés do que ele mesmo estava propondo, porque metaverso, para você viver no metaverso, como ele propunha, isso seria o paraíso da fuga da realidade humana. Você ia poder morar numa casa que você nunca poderia ter no mundo físico, você podia usar roupas, e eu cheguei a ouvir isso, sabe, Maria Rita? O povo falou assim, Pinhas, você é homem branco, né? Finalmente você vai poder entender o que é o racismo. Eu juro que a barata ficou andando na placa-mãe, eu não entendi o que você está falando. Isso foi num evento, né? Lá no Inova Abra. E ela falou, não, porque no metaverso você pode assumir a cor da pele que você quiser, você pode ter o cabelo que você quiser. E eu falei, criatura, eu estou muito bem comigo mesmo. Eu não vou entender o que é o racismo sob essa ótica, porque o metaverso, ele cria um layer que não é verdadeiro entre nós, porque racismo não é uma questão de cor, de pele. Racismo é uma questão de cultura. E eu sou homem branco, eu tenho muita dificuldade em entender como que alguém que é negro, que é asiático, que tenha qualquer outro fenótipo, que é super atacado o tempo inteiro, isso é uma questão de cultura. Eu não consigo porque eu não tenho isso comigo. E muitas vezes. Quer dizer, se bem que eu sou homem branco idoso, como já me falaram, né? Eu tenho barba branca, eu sou baby boomer. Mas quando você começa a destruir tudo isso, você fala assim, o metaverso, ele cria um mimetismo de um ambiente onde pode tudo e pode nada, de uma frustração sem sentido, voltado para o hiperconsumo, que não vamos esquecer do hiperconsumo, que ele foi feito só para monetizar. E o Zuckerberg pegou uma vibe, vamos chamar assim, que vinha por causa da novidade daquela época, que eram os NFTs. Os NFTs, pela primeira vez, então, você poderia ter posse sobre bens digitais. Isso significa que, então, blockchain em ação. Então eu posso agora ser dono de um bem digital. Então você podia ter uma casa que não existe no mundo físico, mas uma casa digital onde eu tenho a posse dela. Que poderia custar milhões. E custavam, porque você tinha até categorias de arquitetos que desenhavam casas para o metaverso, artistas plásticos. Bom, a gente tem que lembrar daquela série do Bored Ape, que era o tal do macaco bravo, né? Bom, dizem que o Neymar pagou 6 milhões de reais num. Hoje não vale nada. Então você vê o preço da hype. E na realidade, ali já ficou esquisito, sabe, Maria Rita? Porque o mundo vai dando respostas pra gente. Como todo mundo queria ver os tais dos NFTs, principalmente no campo das artes plásticas, da arte, eu não posso ver, porque, vamos supor, eu só posso ver as obras NFT que você comprou. Então, a propriedade do bem digital é sua. Então, por isso que os arquitetos de casas no metaverso construíam dentro da sua casa, no mundo misto, no mundo de realidade mista, um museu na sua casa. Então, você tinha que me convidar para entrar no metaverso, entrar na sua casa do metaverso, para ir ver uma obra NFT pendurada numa parede virtual. Mas aí Seattle foi o primeiro grande case que falou assim, ele rouba a lógica, porque Seattle montou o primeiro museu físico para expor obras NFT. Que loucura. Eu falei, agora dá nó na cabeça. Assim, se eu tenho um bem digital e estou mostrando ele no mundo digital, então eu posso mostrar um bem digital no meio físico? Posso. Eu tenho uma tela ali onde eu mostro para você. Então, foi esfacelando, foi esfarelando. E todo mundo que botou dinheiro ali amargou na hype, porque o vale da desilusão foi mortal. Então, a premissa qual é? Tudo que nasce morre. É claro que eu tenho que enxergar, eu tenho que entender, eu tenho que projetar, e eu sempre falo isso às pessoas estranhas, porque é muito sedutor, né? Essa evolução da tecnologia. Claro, pode ter, parece que tudo que você possa imaginar
está dentro de uma tecnologia. Mas, na realidade, eu preciso decantar ela um pouco. E as pessoas estranham quando eu falo que eu não posso ser apaixonado por tecnologia. Aí vem a minha pergunta: como as empresas podem se preparar para não caírem nesse vale, né, da desilusão, para saberem decantar todas essas tecnologias e tirar as melhores oportunidades? Eu sei que depende do caso, depende do tipo do negócio, mas de uma forma geral. Olha, eu acho que elas têm que sucumbir à racionalidade. Tá. Porque é irracional. Porque, na realidade, elas não entendem muito bem que tecnologia é, não entendem como funciona, não entendem muito bem o que é isso, mas falam, uau! Eu tenho uma amiga, vou te aqui dar um exemplo. Foi para a China, comprou um robô, um cachorro robótico e vai passear com o cachorro robótico no shopping para ganhar encrenca com o segurança. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Tá. Que lógica tem eu passear com um cachorro robótico? Você concorda que tem um componente narcisista nisso? Sim. Como todo mundo digital é narcisista, é claro que onde tem o narcisismo tem depressão. Claro, Freud dizia, não é? Onde tem muito narcisismo, você tem depressão. Onde tem aceleração, tem depressão. Onde tem aceleração, tem narcisismo, que tem depressão. Então, é claro que eu uso tudo isso como um gatilho narcisista para tão simplesmente as pessoas acharem, não, eu não sou um jurássico perdido no Jurassic Park, né? Então, é só para mostrar que, então, o líder, na sua pressão de competitividade, tem que estar a par de tudo, e ele se lança em cima de uma coisa que não tem o menor sentido. Quais são os riscos disso? Os riscos disso é você se jogar numa hype e perder dinheiro, é a questão mais óbvia. A segunda é você desorientar a gestão sobre alguns sistemas que você pode estar visualizando e que as tecnologias, no fundo, não entregarão. Maravilha. Aí é susto. É susto, é susto, é susto, é susto, porque as empresas deveriam esperar. Tudo bem, tem hype, maravilhoso. Qual seria a atividade padrão de um bom líder? Existem tecnologias e tecnologias. As melhores tecnologias usaremos para finalidades específicas, mas não serão todas que eu vou usar. Então eu preciso esperar um certo tempo para que as tecnologias ganhem alguma maturidade para eu ter uma visão muito clara de aplicabilidade. Sim. Tanto que você pega a inteligência artificial, que é a grande hype. Olha, eu lido com líderes de empresa o tempo inteiro e conselheiros de administração, presidentes também. Tem muitos que acreditam que você, quando tem inteligência artificial, é como se fosse um hype, um espelho para o futuro, onde eu pudesse ter um oráculo para eu perguntar para a inteligência artificial tudo o que ele deveria fazer. Isso é uma história de penúria humana, porque quando a gente fala de convergência homem-máquina, eu vou ter o melhor das máquinas com o melhor dos humanos. É claro que a gente sabe que isso cria um deslocamento, porque os líderes não sabem lidar com isso, mesmo porque o nível de aplicabilidade de tecnologias nas empresas é paupérrimo, porque elas detestam fazer transformação digital. E sabe por quê? Não, explica pra gente. Eu queria estar no Conselho Regional de Administração, tudo bem? Então é para você também, porque eu sei que você faz também. Então é para você, hashtag fica a dica, presta atenção. As empresas, elas têm que fazer, por causa do capitalismo tardio, lembra da Maria Conceição Tavares? Uma economista furiosa portuguesa. Eu tive, assim, a honra e o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Ela era uma doida, né? A Maria Conceição Tavares, ela despencou de Portugal lá por causa da ditadura do Salazar, caiu aqui no Brasil em plena ditadura, foi empurrada para o Chile, mas uma mulher que era provocadora, sim, muito provocadora, e tem um Roda Viva com ela, icônico. Vale a pena todo mundo ver esse Roda Viva. E lá ela fala o seguinte: economias. Ela sempre tinha um cigarro na mão, quando cigarro ainda era uma coisa aceita, né? Aceita. E ela falava assim: economias, elas foram feitas. Ela falava assim mesmo, que ela tinha problema de garganta por causa do cigarro. E era uma figura agressiva, assim, né? Economias, elas foram feitas para você, primeiro, criá-las. Segundo, desenvolvê-las. Terceira,
distribuí-las. Essa terceira parte parece que morreu. Uhum. Você pode ver que ninguém trabalha para distribuir economias, e é claro que a concentração está cada vez maior. Então, você também tem essa questão da hipermonetização e da hiperfinancialização da economia. E é claro que para jogar o jogo da hiperfinancialização da economia, eu tenho que deixar meus dinheiros internos, meu budget interno leve. Para fazer transformação digital, tudo que sai no início é CAPEX. Eu tenho que jogar no balanço, eu tenho que depreciar, eu tenho que, controlar esse dinheiro, eu não posso mover, eu tenho um monte de responsabilidades com ele, porque ele está imobilizado. No mundo de hiperfinancialização, com taxa Selic a 12, 11 carqueirada vai a 12 daqui a pouco, por causa dos riscos que a gente está enfrentando, eu faço uma pergunta muito direta para você. As empresas vão preferir deixar os dinheiros, os budgets no capital produtivo ou no especulativo? Em meia hora, rapelam o seu budget e manda para o especulativo. Porque lá eu vou ganhar 12 ao mês. Enquanto a produção pode dar 2, 3. E já é para soltar fogos na laje, como a gente brinca, né? Porque você vai fazer crescimento de 2, 3 ao mês? Não existe isso. E aí você precisa de um monte de gente para crescer 1, 2. Se é que, com muita sorte, quando o especulativo te dá 12. Então, para onde vai? Eu preciso deixar meu dinheiro livre. Então, as pessoas jogam tudo em OPEX. E quando você precisa de CAPEX para fazer transformação digital. Então, você vê que existe aí uma distensão dos conceitos, porque, na realidade, o que você vai encontrar como resultado disso, né? É uma distribuição de renda muito ruim, que a cada dia piora, com ricos cada vez mais ricos, chegando naquela casa dos mega empresários do mundo digital, globais. A gente vai falar sobre na casa do trilhão. E aqui você encontra a gente que, né, já avançou a fronteira da fome extrema, da pobreza extrema. Então é claro que esse mundo de extremos, ele não faz muito sentido. Não faz sentido, porque você fala assim, se a Maria Conceição Tavares, né, colocava o fato de que eu deveria trabalhar para distribuir, é claro que a gente vai ter que começar a pensar em outras maneiras para garantir sobrevivência de muitos sobre o aspecto excessivo do lucro do outro lado. Sim. Eu estava vendo esses dias o Trump, né, o que ele fez com as empresas do Elon Musk. Do dia para a noite, o Elon Musk ele ganhou 50 bilhões de dólares só inflacionando as ações. Então, você fala, da noite para o dia, 50 bilhões é distorsivo, porque não tem nada de produtivo no meio disso, tem só especulativo. Percebe? Então, até onde a gente vai com o capital especulativo é fazendo com que cada dia uma empresa se afaste mais dos seus consumidores. Porque gente muito pobre também não vai consumir de você. Sim. Então, para que serve uma empresa? No seu contrato social, não é o contrato ali do contabilista. Qual é o seu acordo com a sociedade que você tem? O que você promete para uma sociedade? Que impacto você está deixando? Que impacto social você deixa com aquilo que você faz? Sim. Então, na realidade, tudo isso vem de uma história que a gente tem, que vem lá de 1913, no movimento, inclusive pós-guerra, dos anos 40, e que levou a gente para o mundo do excesso. E o mundo do excesso faz com que a gente tenha que se relacionar com o excesso o tempo inteiro. Começamos a ter sinais de cansaço do excesso. Primeiro porque o capitalismo tardio, que é a terceira onda do capitalismo global, as pessoas pensam que o capitalismo, você fala, capitalismo é um troço só. Não é, você precisa entender que o capitalismo tem as suas zonas de modificações também. Sim. E o capitalismo tardio, considerado o capitalismo de excesso, que é do movimento pós-guerra. Ele é o terceiro ciclo do capitalismo global. Ele está dando sinais de cansaço extremo. E não raro, a gente vai ter que lidar com os fatos que vão chegando, porque, como a gente viu do 6x1, né? A discussão de hoje, de ontem, foi, nossa, tem agora uma proposta para as pessoas trabalharem menos. Ora, ela está calcada em quê? Mais vida, menos trabalho, mais oportunidade de você ter convívio, de você respirar, de você ter uma vida social mais
calibrada, né? E de você poder ter a oportunidade de estudar, de você, inclusive, fazer nada. Que é um direito também. É um direito o seu. ócio é um direito. O De Masi já falava isso, tive oportunidade de ter aula com o De Masi. Ele falava isso, por quê? Porque não é que você vira um vagabundo seletivo e as pessoas entendem que isso é uma vagabundice. Não é. Sabe por quê, Maria Rita? Ao longo do tempo, você vê como a gente vai deformando as coisas. Sim. Quando a gente está num relacionamento, controverso, ou quando a gente tem muitas questões, como o mundo de hoje, é extremamente controverso. Você já viu que as pessoas reagem, como elas reagem? Ele fala assim, vai encontrar alguma coisa para fazer, me larga em paz? Sim. Aí ele fala assim, você não tem o que fazer, não? Tem gente que eu vejo às vezes na internet e fala assim, vai carpir um lote. E eu falo assim, vai tirar mato de um terreno, mas vai fazer qualquer coisa, menos me encher. Então, você vê que o fazer, ele vem tomando tudo. Quando vem um movimento do viver, eu tenho que enxergar que isso pode ser muito bom, porque eu preservo o tempo para atividades humanas essenciais, porque está todo mundo batendo pino por aí, todo mundo dando tela azul, todo mundo com erro 404, saúde mental não é uma novidade. Sim. E é claro que o Freud já falava sobre isso, sobre aceleração. Tem um sociólogo alemão, que é o Hartmut Rosa, que tem um livro chamado Aceleração, que é maravilhoso, e um segundo livro que se chama Ressonância, que ele fala assim, qual é o espelho um do outro? Quanto mais aceleração, mais ressonância eu tenho que ter. O que é a ressonância? É uma desaceleração. Mas eu tenho que considerar que a aceleração do tempo, Maria Rita, não é um fato que vem do universo. A aceleração do tempo é por motivos mercantilistas. Cultura de curto prazo, já viu as empresas? Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Então a gente brinca de dizer que as empresas não pensam no futuro, porque o futuro é o trimestre. Sim. Durou. Já ouviu bastante falar sobre isso. Não é? Então, assim, o futuro, ele bateu nos 3 meses. Uau, fechamos. O futuro começa de novo. Porque eu começo uma nova saga de um novo trimestre, onde eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo. Essa aceleração, ela é puramente mercantilista. E quando as pessoas não conseguem entender, porque o mercantilismo não chega para você via distribuição de renda, porque você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Então, chega uma hora que pós-pandemia, que foi um super agente, que catalisa aquilo que o Halevi, que está lá na sociologia francesa, que ele fala que estamos numa era de conhecimento, onde a pandemia deu a chance da gente pensar sobre tudo, porque o mundo tecnológico, ele garante para você que o viver, o trabalhar e o aprender é uma coisa só. Mas ao longo do tempo, o que a gente fez? Eu sou baby boomer, claro que isso está marcado pelas gerações. Sim. Eu fui treinado pela educação de base do meu pai e da minha mãe para sobreviver. Eu sou fruto da escassez pós-guerra. Então eu tinha que ter tudo que eles não tiveram. Então, os meninos vão estudar, as meninas então vão ser do lar. Sim. Era uma decisão salomônica que tinha que ser tomada pelas famílias naquela época. Então, você vê que as histórias de colapso que a gente tem não são consideradas. Então, o que nós temos? Uma resposta violentíssima ao modelo que não está mais sobre nós, que é o modelo do capitalismo tardio, que é o capitalismo do excesso, que veio no movimento pós-guerra por causa da grande escassez e que teve 2 vertentes. A era de ouro do cinema americano, de um lado, com o plano Marshall na Europa do outro, para que servia, tanto que a gente lembra como é que começou a era de ouro do cinema, com Marilyn Monroe fazendo show nos navios dos Marines quando chegava. Uhum. Que depois a Cher repetiu. Isso é para fazer o quê? Um choque heterodoxo da felicidade idealizada, que é onde nós estamos até hoje. Não, e tudo isso que você está falando é muito importante a gente trazer, porque a gente enxerga que não são fatos isolados. Tudo está muito interligado. E aí vem um ponto de vista seu que me chamou muita atenção, que você faz uma crítica muito severa, vamos colocar assim,
sobre as empresas que ainda estão com pensamentos, com estratégias, com modus operandi na segunda revolução industrial. A gente tem ali o Fordismo, a gente tem, né, essa base, mas ao mesmo tempo elas estão querendo se tornar empresas mais tecnológicas, fazerem parte, né, dessa quinta revolução industrial. Aí tem esse gap. Como é possível, se é que é possível, a gente diminuir esse gap? Como essas empresas podem deixar de lado essa estrutura ainda, vamos chamar de arcaica, não sei se é exagero a gente chamar, mas eu gostaria muito de entender esse seu ponto de vista. Mas antes de você responder, eu gostaria de pedir desculpas a vocês que estão nos assistindo, mas vocês já devem estar percebendo que a minha voz está um pouco estranha, que eu estou um pouco fanha. Crise de rinite, gente, mas eu não poderia abrir mão de receber aqui o Carlos Piazza, então a gente vai levar desse jeito mesmo. Então, Carlos, vamos continuando, pedindo para você explicar esse ponto de vista, assim, o que eu achei tão incrível, inclusive você enfatiza nos departamentos de RH, né? Tá, é simples assim. E o RH foi uma invenção do Fordismo lá atrás, porque o Henry Ford, ele de um dia para o outro falou assim: eu quero ter o menor nível de dependência externa, porque eu não posso ter o coração da minha empresa nas bocas de Maria. Ó, a Maria aí, sempre na história. A Maria sempre na história, né? Por aí, eu não posso colocar minha estratégia por aí. Ah, eu preciso fazer um contrato, então preciso ter um advogado dentro. Sim. Não posso contratar um escritório de advocacia. Ah, eu preciso então ter um contabilista. Então trago para dentro, porque ele não vai transpirar para fora, claro, o que eu tenho aqui. Então guardo minha estratégia a 7 chaves e tenho velocidade na resposta. Por que velocidade? Porque o Fordismo, ele nasce ali em 1913, já no iniciozinho do capitalismo de excesso, linha de produção. Então, você já tinha ali um processo de repetição. Não podia sair para fora a estratégia, como as empresas são assim até hoje. Elas têm um medo danado que a estratégia vaze, e elas não entenderam que o mundo digital, todo mundo já sabe o que você faz. O propósito é a alma, que elas não põem num corpo morto. Uhum. Porque, na realidade, tudo que uma empresa faz, a gente tá careca de saber. Se eu quiser amanhã repetir tudo que uma empresa faz, eu faço. Sim. Não tem segredo nenhum. Nenhum. Mas o que falha é o propósito, é o reason why que essas empresas têm que modificar tudo de um lado para o outro. Então, o que foram as decisões? Internalizar especialidades que antes eram externas. Ah, preciso fazer um contrato. Ah, pega um advogado lá, mas o cara vai saber que eu estou fazendo um acordo comercial. Ele pode transbordar essa estratégia. Sobre o medo de tudo isso, Ford resolveu, então, criar, dentro da linha de produção, a internalização dessas atividades todas, para ele, primeiro, ter controle sobre a estratégia, para ele ter sigilo sobre a estratégia, porque ela ficava contida dentro da caixinha dele. Ele trouxe, então, por último, uma área de recursos humanos, porque ele entendia que ele tinha que ter os melhores advogados, os melhores contabilistas, os melhores engenheiros, os melhores tudo. E uma área de RH olhava para fora e trazia para dentro os melhores profissionais. E aí esse modelo foi sendo replicado. Ele foi sendo replicado à exaustão. Hoje, quando a gente fala que na bagunça do mundo exponencial, onde a gente tem múltiplos impactos de múltiplas vertentes de causa e efeito, com um nível de aleatoriedade brutal. De verdade, Maria Rita, você acha que uma única pessoa representando uma única especialidade, sentadinha na caixinha da hierarquia de uma empresa, essa única pessoa tem cognição suficiente para capturar no mundo tudo o que está acontecendo neste exato momento? Na atual conjuntura. Jamais! Jamais! E na sua opinião, Carlos, como atualizar isso? Como é possível, né, as empresas saírem desse padrão e seguirem novos rumos? Primeiro é destruir. Ser um destruidor criativo é enxergar esse futuro que a gente fala,
Porque, na realidade, como o futuro não existe, o futuro, ele é simples, tá, Maria Rita? Ele é a decorrência da decorrência da decorrência da decorrência da decorrência da decorrência ad infinitum, de tudo que você decidiu, do que você não decidiu, entendendo que peso 2 para quando você não decide, porque você delega para os outros decidirem por você. No futuro, a leniência tem peso duplo. Porque, na realidade, além de você não participar, e o futuro ele é plural, ele não existe um só, porque as consequências elas vão se abrindo lá na frente, e é claro que o futuro impacta a todos, que eu não posso criar, a menos que eu crie um futuro pessoal, que sirva só para mim, posso fazer também, mas nas empresas é um futuro coletivo, ela tem que olhar qual é meu acordo com a sociedade, qual é meu acordo com o planeta. De que maneira eu estou enxergando minha contribuição para fora? Então, isso depende de uma visão externa muito maior do que uma visão interna. As empresas são entrópicas, elas só olham para dentro, enquanto lá fora está caindo uma chuva de meteoros. Elas só olham para dentro. Com aquelas reuniões intermináveis, abomináveis, chamada reunião de alinhamento. Se tem que fazer 8.000 reuniões de alinhamento por semana, que eu não aguento mais fazer reunião de alinhamento, eu nego todas. Eu falo assim, criatura, olha para a janela do lado de fora, para você compreender que você deveria hoje fazer uma reunião de desalinhamento, porque o mundo é completamente desalinhado e você está tentando, na forçada, forjando ferro frio, você está tentando colocar uma forma sobre algo que lá fora tem um padrão de aleatoriedade brutal. Então, você fala assim, que parte não entendeu que o mundo está comandando uma outra velocidade, um outro ritmo, uma outra demanda, uma nova participação. Não insiste no Fordismo, porque continua com a hierarquia, continua com a especialidade, continua menos diverso do que sempre foi, porque o Fordismo era assim. O Fordismo, para você puxar motores nas correntes da produção, Maria Rita, eu precisava de 40 homens jovens fortes. Então, quando a gente fala do modelo fordista, onde eu precisava de homens fortes, sim, e que trabalhavam até os 40 anos, tanto que a gente até brincava com isso, né? Muita gente brincava. Fiz 40 anos, vou trocar por 2 de 20. Não tinha umas brincadeiras bobas assim. Porque ser jovem era estar na crista da produção. Então, ser jovem era, então, tudo que me garantia uma participação. Era ali onde estava a curva da melhor monetização pessoal e tudo mais. Mas, claro que quem fazia 40 anos era considerado velho, e então se empurrou para um troço que se inventou, chamado de aposentadoria, que é o território da distopia, onde as pessoas iam para casa e ficavam sentadas na antessala da morte, esperando a dona da foice chegar. Então, uma vida sem sentido absolutamente nenhum. Claro que quando a gente olha tudo isso, mulheres não participavam da produção porque era extremamente perigoso de um lado e eu precisava de força bruta do outro. Sim. Então, você vê que até o ponto que é mais dispar de tudo isso, os 2 pontos, a diversidade. Não podia ter diversidade porque eu não posso ter um PCD trabalhando na linha de produção sem mecanização. Hoje poderia ter, porque eu tenho muita metodologia e tecnologia, sim, onde isso seria possível ter, né? Então, quando você olha toda essa não diversidade em prol de homens fortes, jovens, em questão das mulheres, porque as mulheres só foram para a produção quando a guerra exigiu a presença dos homens. E aí, tinha ali um vértice do Y. Mas as mulheres na linha de produção, mulheres têm força bruta desenvolvidas dos homens? Não. Mas mulheres têm testosterona, assim como os homens também têm progesterona, em quantidades inversamente proporcionais. Você, Maria Rita, pode ser uma mulher muito forte, muscularmente falando? Pode. Isso demanda tempo. Sim. Tinha o tempo? Não. Os homens tiveram que ir para a guerra. Então, o que fazia? 40 homens para puxar um motor na linha de produção, tinha que ter 60 mulheres. Então, o que aconteceu? Eu precisei contratar mais e a produtividade caiu. Claro, porque eu não tenho uma força bruta, que era a matéria-prima ali. Então, na realidade, o que aconteceu? As mulheres ganhavam menos,
por causa da produtividade. Então, gente, hoje eu pergunto, em plena era de cognição, de inteligentificação, de identificação, de plataformização, de verdade, estamos falando que então inteligência é um assunto de gênero? Claro que não. Então por que as mulheres têm que brigar e no Brasil ainda é 21%? Porque o mundo masculino se formou lá. Então, e essa estrutura ainda se mantém. Ela se mantém, porque é uma repetição. Que é que a gente está discutindo. Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Então você vê que existe uma inabilidade das empresas em destruir corpos mortos, porque uma metodologia morta ainda é regada como se fosse uma plantinha. Então não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Quando eu tenho um mundo com uma aleatoriedade brutal, como a gente tem hoje, que eu ouço hoje, por causa do Fórum de Mudanças Climáticas, eu vim aqui no caminho para papear com você aqui, Maria Rita, olhando, sabe o quê? As fotos que estão chegando, ali na fronteira entre a Jordânia e a Arábia Saudita. Bom, se você fala que em pleno deserto jordaniano, na fronteira com a Arábia Saudita, num deserto danado, se eu mostrar a foto, teu cérebro não entende, porque é a maior quantidade de neve que se possa esperar num deserto. Deserto nevado? Oi, alô, meu cérebro, ele não decupa, ele não compreende. É um cenário distópico, né? Não, é assustador, porque fala assim, não há registro no mundo de desertos nevados. Não faz sentido. E você olha e fala assim, eu estou olhando para os Alpes suíços, não estou olhando para o deserto da Jordânia, que é um areião. É um areião, né? Ou quando você já tinha passado também, em outras ocasiões, também na Arábia Saudita, que você olha fotos de enchente na Arábia Saudita, com camelos no deserto sendo levados pela enxurrada. Eu falava assim, camelo sendo levado por enxurrada? Eu falava, o que é isso? Então, o mundo, ele está trazendo para a gente uma série de informações sobre a atividade do próprio homem que nem ele reconhece. Então, isso tudo faz com que, qual é, então, a vocação de uma empresa para o momento global que a gente está vivendo? Ela está congelada em 1913, no capitalismo tardio, que vem ali, fazendo excesso, quando a gente já tem todos os índices dizendo gerações Z e alfa consumirão menos. Porque naquele tempo, Maria Rita, o que era importante por causa do movimento da distopia pós-guerra era ter como a escassez roubou tudo de você, porque um ambiente de guerra rouba tudo de você, e a palavra é roubar, porque você tem um monte de coisa, você perde tudo da noite para o dia. Então, quer dizer, na distopia pós-guerra, quando tudo se perdeu e muitas famílias tiveram que migrar, tiveram que trazer conhecimentos, aprender uma nova língua, atravessar um oceano, trazer uma família inteira, sem ter a menor ideia do que vai encontrar do outro lado, não é à toa que essa geração é chamada geração de ferro, porque tudo que não tinha nessa geração era mimiseira. Não tinha espaço para mimimi. Tinha uma família para criar numa língua diferente, num outro lugar do planeta. Tinha que sobreviver. Tinha que sobreviver. Então, o que era o primeiro ciclo da educação de base? Preparar você, Maria Rita, para você combater o mundo da escassez. Então, na realidade, o que importava é que você fosse uma pessoa de projeção, onde você recuperasse o orgulho da família, onde você pudesse ter bens capazes de te inserir numa sociedade absolutamente materialista. Então, quantas vezes a gente foi confundido pelo que tinha? Sim. Porque o tamanho da sua casa diz muito sobre você, o tamanho do pão que você come diz sobre você, o tipo de pão diz sobre você, quantos equipamentos em casa você tem, quantas empregadas, quantas vezes viaja para o exterior, tudo isso diz sobre você. E tanto que eu lembro, eu sou publicitário de formação, quantas vezes eu tive que fazer aquela maldita daquela pesquisa de psicográfico que chamava ABABIPEME, que eram as duas associações que mediam isso, que os questionários eram só isso que eu te falei. Quantas enceradeiras você tem em casa? Tem máquina de lavar? Tem micro-ondas? Eu tento saber quem é você pelo que você tem. As novas gerações, olha, o excesso sucumbiu ao excesso. Hoje a gente tem excesso de absolutamente tudo. Ora, por que então estamos falando de economia
compartilhada? Porque tem excesso. Sim. As novas gerações chegam e falam assim, sentido. eu não quero ter nada, não quero ter um carro, porque eu só preciso me deslocar. Estou falando de tecnologia. Eu quero ter um monte de coisa, mas tem muito excesso. Não quero ter uma casa. O mundo virou um quintal. E quem lembra nos velhos tempos o que era viajar para o exterior, Maria Rita, vou te falar, eu sou do tempo ainda do depósito compulsório. Você tinha que jogar 25 mil não sei quanto de moeda naquela época. O governo sequestrava isso, te devolvia 2 anos depois. Você consegue imaginar que a gente teve isso? Não sabe, nunca soube disso. O depósito compulsório era uma coisa de louco, porque viajar era algo para gente muito transblaster rico, porque tinha que morrer com 25 mil não sei o que naquela época, depois a gente até vai ver que me ocorreu isso agora, mas você vê, todos os gatilhos precisava ter muito dinheiro para viajar. Hoje o mundo é democratizado, porque tem muita tecnologia, tem muitas oportunidades, as pessoas têm mais acesso. Então é claro que o futuro ele vai se demonstrando cada vez mais democratizável. Então o acesso a bens independe de eu tê-los. É engraçado você falar essa questão da democratização que a gente tem hoje, do acesso, né, da acessibilidade, porque algumas correntes, inclusive, são contra, né? Alguns pesquisadores, alguns estudiosos, por conta da própria digitalização, chamam essa nova era de colonialismo digital. Claro. A gente tem o capitalismo da vigilância, né? Isso. Que é um termo cunhado ali na economia dos dados, dos biodados. Aí, diante disso tudo, gostaria de saber, na sua opinião, se você acha que, considerando tudo isso que você nos falou, toda essa transformação social, econômica, ambiental, você acha que as empresas que ainda não são digitais, não têm esse perfil digital, elas precisarão se tornar digitais para sobreviver? Honesto ou simpático? Eu quero que você seja honesto. Elas têm que correr muito, porque elas vão deixar de existir. E muito engano achar. É porque eu lido com isso também, quando você fala o mundo digital, as empresas entendem que elas têm que ter máquina, sistema. Não é nada disso, porque todo mundo digital ele é pautado pelo tech and touch. Ele tem que entender muito de tecnologia, mas tem que entender muito de todas as outras disciplinas que cercam a tecnologia. Então, quando a gente olha tudo isso, não, as empresas não estão prontas, absolutamente não estão prontas, porque elas continuam produzindo o excesso, continuam jogando no mercado o excesso, e é claro que quando a gente olha o capitalismo tardio, que é o capitalismo do excesso, com uma camada de inteligentificação, de datificação, que é o que você citou da própria, né, do próprio capitalismo de vigilância, que é lá da autoria da Shoshana Zuboff, que eu a conheço pessoalmente. Que maravilha, prazer. Ela está ajudando o Senado americano em alguns processos de regulação. É claro que eu faço de tudo para aprisionar você com finalidades de hiperconsumo. E é por isso que a gente chama a atenção de tudo, porque o hiperconsumo, de um lado, ele leva à anomia no outro e que te leva ao suicídio. Portanto, o que tem no meio do caminho? 2 coisas que são perturbadoras, 3. Antes de chegar na depressão severa, que leva você a um gatilho de suicídio, você é submetido a uma escalada de uso dos seus dados contra você mesmo, com finalidades de hiperconsumo, e o nome que isso tem é a hipermodernidade. Território da filosofia, que vem lá de Hobsbawm, vem de Serroy, vem do Bauman, todo mundo discute isso, né? O Bauman, fundamentalmente, ele fala bastante sobre isso, o Hobsbawm fala muito sobre isso, o Lipovetsky fala muito sobre isso, é território da filosofia, com a base de quê? Onde tem muito consumismo, tem narcisismo. E aí você então tem que lidar com 2 coisas no meio do caminho. Primeiro, que é a síndrome do transtorno narcisista,
E nas redes, todo mundo é campeão de ter alguém que tem lá alguém fazendo Como é que biquinho. você chama o LinkedIn mesmo? O LinkedIn, né? Disney, acho fantástico. LinkedIn é um problema, porque tá todo mundo lá criando uma obra de ficção. Porque, na realidade, as empresas continuam contratando pelo LinkedIn e demitindo por comportamento. Porque sabem que as pessoas lá, elas mentem. Elas põem uma moldura gigante, barroca, dourada, que te assedia, mas lá no mundo de verdade não é nada daquilo que aconteceu. O LinkedIn é um meio também pela qual as pessoas escoam narcisismo. Sim. Porque elas têm que estar em todo lugar, é o que virou o SXSW. O que importa não é o conteúdo que está lá dentro, o que importa é você desfilar com a sacola do SXSW para dizer que você se incluiu. Exatamente hoje, quando abre o Web Summit, continuamos havendo pessoas com badging, né? Que é aquela sacola que fala assim, eu estou aqui, você que não está, coitado, no mundo competitivo tu perdeu, não é isso? Sim. Mas isso é puro Verdade. narcisismo. Atrás do narcisismo que você vai encontrar nas redes, formado pelo quê? Pezinho, biquinho. Já viu alguém fazendo pezinho nas redes? Muito. Biquinho, Muito. narcisismo ativado. E agora vem biquinho com cílio ou sem cílio e tem alguns permanentes. Então, na realidade, entra na equação um monte de coisas para despistar quem é você mesmo. Sim. Qual o segundo passo que então é encadeado? Isso te leva a uma feição de você o tempo inteiro, com finalidades de consumo, atrapalhando a sua felicidade pelo consumo imediato. Isso significa que para muitas pessoas narcisistas, a felicidade dura o tempo exato que o entregador do Mercado Livre está na sua porta. Ele foi embora, a felicidade acabou, você retoma a atividade de consumo. Isso é lá da Xoxana, quando ela fala da lógica dos algoritmos que te aprisionam no consumo massivo. Do outro lado, o que você tem, então? Uma resposta que é imediata. Isso vem pela anomia, que é um assunto que muito pouca gente fala, causado pelo transtorno do corpo dismórfico. As pessoas começam a achar que habitam um corpo que não é delas e começa a alterar. Então, botox, põe enchimento, põe preenchimento, fio de ouro e você gasta uma fortuna. Sim. Eu chamo de demonização facial, porque as pessoas se estragam no meio do caminho e ela continua olhando para o espelho e não se encontrando. Depressão severa, suicídio por anomia. Tudo isso segue porque tem um super escritor daqueles fundamentais, sabe? Aqueles escritores primordiais, fundamentais. O Émile Durkheim, um sociólogo francês, escreveu em 1902 um livro que é obrigatório, que se chama Suicídio. Por que ele é importante? Ele foi o primeiro a juntar anomia social com suicídio na outra ponta. Anomia social é esse tempo que a gente está vivendo hoje, onde parece que o regramento acabou. Todo mundo desafia o regramento. Já viu isso? Diz que se tem uma regra, ela foi feita necessariamente para ser descumprida. Você põe uma regra, tem um monte de gente subvertendo. Tudo que você tem, tudo sendo subvertido ali no meio do caminho, e você lida então com um movimento que é global, anti-ético, porque na realidade a ética, a caixinha de ferramenta da moral, que a moral é o quê? Nada mais do que o que a sociedade aguenta ou não. Então, quando eu tenho um problema de moralidade, quando serve qualquer coisa, porque os sistemas podem ser qualquer coisa, aí você vai encontrar as coisas que a gente está encontrando hoje. Então, é claro que eu tenho uma fratura na moral. A moral é que a sociedade espera, a moral é como a sociedade reage. Aí fala, mas poderíamos viver num mundo que não tenha regramento? Não, desde sempre a história mostra que na pior das hipóteses, mesmo no tempo de Roma antiga, a própria sociedade se autorregula. Mas não está conseguindo, porque o volume de anomia social é tão grande que você tem que lidar o dia inteiro, no vídeo as empresas. Não tivemos Americanas?
Isso é anomia pura, porque alguém lá dentro, por uma questão moral, está subvertendo o sistema. Sim. Hoje eu li Banco Itaú, a mesma coisa, com fraude interna na casa de 45 milhões, testando o sistema dentro. É claro que eu estou falando de gente que não poderia estar lá dentro, mas também, por um lado, eu tenho tecnologia suficiente em cybersecurity para fechar isso. Sim. Inclusive olhando as pessoas sobre aquilo que elas estão fazendo. Então, se eu tenho um sistema inteligentificado, que eu estou enxergando o que uma pessoa está fazendo, e eu tenho um algoritmo que controla, em algum movimento estranho, eu poderia até bloquear o acesso dessa pessoa ao sistema. Mas aí, se a gente considerar que a pessoa que vai desenvolver esse algoritmo também não tem essa moral necessária. Qual o grande problema da inteligência complicado. artificial, Maria Rita? Qual é o grande problema? A cognição de quem escreve. Então, o viés de cognição de quem escreve o algoritmo. Então, na realidade, um algoritmo, olhando sempre para o futuro, claro, ele deveria ser feito por grandes massas de profissionais diferentes entre si, para não prevalecer um código cognitivo prevalente. Porque, na realidade, é claro que os algoritmos todos estão manchados pelo nível de cognição de quem o criou. Exatamente. Então, como tecnologia, ela é nada, porque ela não arbitra o bem e o mal. Quem tem que fazer isso é a moral, é a ética, é o combate à zona da anomia. Portanto, quando a gente olha tudo para frente, a ética e a moral, lembrando que a moral é o que uma sociedade espera e predefine, a ética é a caixinha de ferramentas da moral. Moral e ética devem estar no topo das preocupações de tudo, nas declarações que as empresas deveriam ter, Maria Rita, dizendo para quem ela se volta, como ela opera, quais são os valores que ela tem, né? Quais são as questões nevrálgicas, qual é meu acordo com a sociedade do ponto de vista da regulação. Agora, quando você leva tudo isso para uma consultoria, qual é a resposta que você tem, né, da empresa? A pior possível. Discorra. Maria Rita, os humanos são escravos eternos do vício. E, na realidade, quando você vai falar de destruição criativa, que é isso que eu estou falando aqui o tempo inteiro, eu tenho que me destruir. E quando a gente olha isso, é muito difícil para alguém que colocou um caminhão e meio de dinheiro num sonho de alguém, que estão lá dando força para aquilo, elas não conseguem enxergar, porque tudo é monetizar, e todo o tempo estão trabalhando para melhorar o balanço, e isso faz com que elas se afastem do pensamento crítico. Quando a gente fala de destruição criativa, e eu preciso ter a atividade humana mais nobre que a gente deveria preservar para esses humanos, era a recuperação do poder de análise crítica. O resto deixa para as máquinas, por isso a minha crítica ao RH. Eu sou um antissistema, na realidade. E as pessoas não gostam de ouvir o antissistema, porque elas dominam aquilo. Esse que é um exemplo muito claro, todas as empresas que querem volta de trabalho presencial. Isso é saudade de um tempo que não está mais sobre nós. Quando eu falo que eu participo de grandes ecossistemas globais de hipercolaboração, cara, eu não vejo ninguém, eu nem sei quem são as pessoas. Mas eu tenho que contratar o caráter, não é isso que falava o Schultz? Contrate o caráter e desenvolva habilidades. Então, essa parte parece que todo mundo esqueceu. É impressionante como os líderes querem de volta, porque líderes comando controle absolutamente horrorosos sobre o controle da sua produção, não querem tirar você debaixo do olho. Muitos líderes muito jovens, sabe o que me dizem? Falam, Piazza, vou te contar um negócio aqui. Lá no cafezinho eles contam isso, né? Aquele cafezinho da morte que tem ali, isso, que é lá onde acontece tudo. E a saudade do cafezinho, que a saudade é da fofoca, né? Chega lá e fala assim, Piazza, vou te falar um negócio. Pô, pós-pandemia, justo agora que chegou minha vez de ser chefe, eu não vou ter ninguém para comandar. Falei, criatura, que parte você ainda não entendeu? Se não entendeu, entenda rápido, né? Que você ter, né? Influência sem autoridade é o que você mais precisa hoje.
Você tem que ter influência, porque eu vou trabalhar com gente do mundo inteiro. Eu não vou trabalhar com a sua hierarquia, eu tenho que olhar para a cara delas. E aí, do outro lado, o que você tem? Aparece, ato contínuo, a demissão silenciosa. As pessoas ficam falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Saudade do meu filho. Aí na pandemia eu vi meu filho crescer, coisa que eu nunca vi. Né? Meu pai não me viu crescer, então ele quer repor para o filho que ele não teve. Ah, mas eu estou morando agora no meio do interior, eu tenho minha plantação de escarola, meus temperinhos, minhas panelas, minha faca, minha lareira, meu tudo, meu cachorro, e aqui eu não tenho nada. Então, o lado humano grita muito alto. E aí o que as pessoas falam? Ah, tá ruim, mas tá bom. Porque elas falam, tá bom, eu tenho um salário que me paga as contas. Aí começa a pensar, vida é pagar conta? Não. Poderia viver com menos? Sim. Tudo isso me leva a algum lugar que eu não sei? Na dúvida, eu não quero. As novas gerações, como é que estão reagindo? Olhando para os pais, foram assim, eu não quero participar disso. Por quê? Porque você está destruído. Eu não quero ser você amanhã no tal do efeito Orloff, né? Eu olho para os pais porque eles se inspiram em quem? Nos pais. Todo mundo dando tela azul, todo mundo saindo para o litígio e as crianças olhando e falando assim, isso aqui não tem o menor sentido. Por isso que o movimento que aconteceu agora, do 6x1, bota um viés, que você fala assim, precisaríamos trabalhar menos? Talvez. Trabalhamos demais? Sim, poderia ter um dia a menos, preservar isso, porque 6x1 é muito moído. É considerar que uma pessoa trabalha 6 dias e descansa 1. Então, isso já é um pouco abusivo. Aí eu estava vendo os comentários ontem, principalmente de analistas, eles falam, mas tem um impacto econômico. Tem. Porque o empresário ele não pode ser penalizado para pagar salário para alguém viver sem produzir. Tá, mas qual é o limite? Não é isso? Estamos discutindo que limite. Porque, na realidade, a gente tirou as pessoas do núcleo familiar para elas desempenharem o trabalhar. Mas a gente sabe que o viver, o trabalhar e o aprender é algo indivisível. A gente reaprendeu isso na pandemia. E impacta diretamente na produtividade. Claro, claro. Agora, que nem ontem estava ouvindo alguém falando, um analista falando, tô aqui em Brasília, mas você imagina, aqui cada esquina tem 4, 5 farmácias. Tá, abertas dia e noite. Tá, abertas 7 dias por semana. Tá, precisa disso? Será que entre as redes não posso combinar quem fecha num domingo e a outra abre, e faz um rodízio? Será que não precisa de uma nova inteligência? Chegamos novamente à questão do excesso. É claro. Mas por quê? Porque a gente acostumou que tudo tem que estar aberto o tempo inteiro, sábado, domingo e feriado. Não é isso? É claro que isso onera. Agora, lá fora, alguns países já estão retomando a questão de que, não, eu não vou deixar tudo aberto, meu horário é menor. É como, por exemplo, você vai pegar a Holanda, que é a Alemanha, super educada nisso. Não atrasa 1 minuto na hora de entrar no trabalho sem cartão de ponto. Mas deu 18 horas, a caneta fica em pé e eu só volto amanhã, muito obrigado. Não tem essa coisa de ficar ligando para sua casa, de ficar convocando reunião de domingo, sabe? Porque tudo isso, ou como fazem comigo, porque quando o mundo pega fogo, eles buscam algum porto seguro. E isso às vezes é 3 horas da manhã, em horário de executivo com insônia, ligando para casa da gente, como se a gente fosse o divã 24/7. Esse mundo 24/7, ele é decorrência do excesso. Maravilha. Então deveria ter um repensar disso. Que bom, né? Que bom que a gente está ouvindo isso de você, inclusive uma pessoa que já esteve do lado dos executivos, né? Como é que foi essa transição, Piazza? Eu não via sentido em absolutamente nada na qual eu era submetido. Mas sempre foi assim? Não. Quando é que foi esse start? Olha, eu trabalhei com comunicação 35 anos. Sim. Terminei com comunicação corporativa. De um chefe que eu venero até hoje, porque a gente não se conhecia, e eu fui lá para o Rio de Janeiro trabalhar com energia, e onde eu perguntei para ele, eu falei assim, por quê? Né? Ele falou, olha, porque eu quero gente de fora do Rio de Janeiro, que eu preciso de diversidade aqui, e também porque a comunicação é a única coisa que a gente tem na mão para transformar tudo em mentira ou em verdade.
Me falou assim. Mas sabe aqueles líderes que causam dependência química na gente? Eu adoro, ele virou amigo, um cara incrível. José Luiz Alqueires, um cara incrível. Enfim, quando eu saí de lá, foi por causa de acordo de acionistas, ele acabou saindo por um problema pessoal muito grave. E claro que a gente sabe que os profissionais de comunicação que fazem a comunicação de uma gestão saem junto. Então a gente sabe, e se não sabe, perdeu metade do fio. A gente sai junto. Sim. E nisso eu vim para São Paulo participar de numa indústria química fazendo comunicação. Bom, eu terminei com essa empresa, processando a empresa, processando o presidente por um volume de assédio insuportável, não só comigo como com todo mundo. E eu falo assim, para que a gente tem que estar num lugar que vai corroendo a sua vida e que te deixa tão sem perspectiva? Porque ali, eu tenho uma amiga que é psicanalista, que é a Elaine Martins. Eu falei, Elaine, pelo amor de Deus, como é que a gente não vê que a gente lida com essas figuras que não tem sentido? Ela falou, você só vai saber que lidou com um psicopata depois de ter passado pelas mãos dele. Mas aí eu falo, tá bom. Aí eu volto lá naquela questão da minha... eu sirvo pra quê? Sim. Eu poderia passar metade do resto da minha vida ficando em casa, deprimido e, né, falando, puxa vida, que coisa ruim, que aconteceu comigo, meu Deus, lembra aquelas hienas se lamentando do desenho animado, aquelas duas hienas, Deus, céu, segunda-feira de novo, não, pode parar. Eu falei, das duas, uma. Ou eu assumo a minha feição de vez, de botar o pé em coisas que não têm o menor sentido, e eu tenho também uma função social a brigar contra, porque eu tenho, de alguma maneira, criar um padrão de inteligência para que não se repita. E claro que o meu processo, obviamente eu ganhei, foi para o Supremo, demorou 3 anos e meio, foi um show de horror. Olha, Rivotril, litrão, para deixar a gente mais calibrado. E essa transição se deu pelo quê? Eu não posso, assim, porque depois quando, o meu processo foi julgado procedente, eu virei jurisprudência para mais 40 pessoas. Que tiveram a chance também de se colocar e reagir a um padrão, porque muita gente não faz. E esse resultado foi para você uma espécie de uma prova de que realmente você estava certo nessas suas discussões internas, que você realmente precisava levar isso para mais pessoas, né? Provocar esse debate. Sem dúvida alguma. Porque hoje eu tenho uma alcunha no mercado, que é engraçadíssimo isso, porque eu vejo muita gente reclamando. Piazza, eu não aguento mais. E eu falo assim, vai embora, a culpa é sua, vai embora. Mas eu pago minhas contas como? Pronto, você ficou refém. Você, o crachá te sequestrou. Mas como é que fica essa situação? Eu dou força para que as pessoas questionem profundamente o que elas busquem. Aí que entra o nó do propósito. E o propósito, eu costumo dizer, Maria Rita, que ele mora num lugar muito inacessível às vezes. O Freud falava uma coisa que eu nunca esqueço, que é um negócio muito legal. Ele falava assim, você quer aprender de verdade? Trabalhe com aquilo que você tem medo. Você quer saber quem é você de verdade? Pesquise seus medos. Claro, o Campbell, que trabalhava com ele, Joseph Campbell, ele falava assim, o tesouro que você busca está sempre na caverna que você tem medo de entrar. É o medo. Então, na realidade, se você está sob a égide do medo e você não reage porque você tem medo, você está dando autorização também para que as coisas se agravem. Isso aí. Então, o que eu falo sempre? Assuma de vez o seu propósito. Que tudo bem, pode ser muito incomodante, porque ele lida com seus medos, né? Então, quando eu falo do propósito, eu falo assim, que o povo me pergunta, Piazza, estudante de pós. Mas tudo gente com 35, 38, 40 anos. Eu falo assim, Piazza, pelo amor de Deus, me liga. Posso te ligar na semana? Pode. Porque se me ligam, eu falo, que eu tenho vergonha de falar. Vergonha de quê? Você quer fazer uma pergunta? Faça. Então, você fala tanto desse negócio de propósito, eu não sei onde tá. Como buscar, como chegar, Eu falei, né? Criatura, você é o quê nesse mundo? Um pop-up? É isso? Do mundo? Você surgiu nesse planeta assim, apareceu você? Você veio aqui dizer o quê? Pra quem? Qual é a sua melhor potência? Então, fala assim, o seu propósito mora
na sua pior indignação. Que parte você não entendeu que hoje você tem que trazer as suas indignações, porque isso molda a figura de verdade que você é. E as pessoas acabam tendo medo de assumir seus propósitos. Porque eu sempre brinco de dizer, a sua sombra sempre é maior que o seu corpo. Sempre. Você só vai saber quem é você de verdade ao meio-dia. Quando você também vai saber qual o tamanho exato da sua barriga, né? Porque a sombra projetada embaixo vai dar a única... Todo o resto do dia, as sombras são maiores do que você. Maravilha. Senhor. Então, tem que agir no propósito. Por isso, esse propósito, em épocas de muita mudança, eu preciso ter um fio condutor, que é meu propósito, para eu não me perder, e isso funciona como um farolete de orientação do meu próprio futuro. Então, você me perguntou aonde que deu o clique. Eu sempre quis trabalhar em empresas muito diferentes das quais eu trabalhei. Muitas coisas não tinham sentido. Mas eu compreendi o quê? Eu não posso mudar uma empresa estando dentro. Então eu decidi sair para nunca mais voltar. E aí você se tornou esse darwinista digital, Claro. polímata. Isso, nexialista. Gostaria que você explicasse pra gente também sobre esses conceitos, inclusive na sua resposta, na sua explicação, melhor dizendo, sobre darwinista digital, se é possível também uma empresa se tornar uma darwinista sem digital. dúvida, ela tem que ser darwinista digital. Não só os profissionais, como as empresas também, de alguma maneira, tem que ter as 4 competências do que a gente enxerga como sobrevivência possível para os novos tempos que a gente tem. Até enquanto as coisas duram, né? Sim. Então, por isso que as pessoas às vezes me perguntam, Piazza, quem é você? Eu falei, eu sou o que sobrou de mim, porque a gente está em permanente lapidação. Isso significa uma coisa esquisita que eu tenho que ir perdendo ao longo do tempo a minha própria coerência. Porque se eu estou enxergando coisas diferentes, o mundo está me apresentando coisas diferentes, eu tenho que atualizar minhas coerências. Então, não raro eu falar hoje ou condenar hoje uma coisa que eu já defendi, e as pessoas falam assim, tu é hipócrita porque você já falou uma coisa, agora está falando outra. Falei, criatura, se a gente não muda com os tempos, você está querendo lidar com um fóssil. Se eu não atualizo sistematicamente a jornada toda, então eu perco aquilo que dentro da zona de estudos de futuro está no efeito Janus. Eu tenho Janus tatuado no braço para nunca mais esquecer dele. Janus é um personagem da mitologia romana, primordial, vem lá antes de qualquer coisa, e a escultura tem duas faces, uma muito jovem e uma muito velha. Isso significa que eu olho para frente e para trás, para frente e para trás. Isso significa que eu estou lidando com os 3 horizontes. Uhum. O que nasceu, e obviamente colapsa, cada um tem seu tempo de colapso, o novo que está surgindo, porque a face nova me traz coisas novas, e a minha atividade é conectar o que envelheceu com o que está nascendo. Eu vou lá e dou um curto-circuito, eu não espero morrer, eu vou lá e dou um curto-circuito, pulo para o horizonte 3 de cara. Então isso é destruição criativa. Então, quando eu falo sobre todas essas questões, 4, requisitos. Ser um futurista estratégico, ou ser um polímata, um nexialista e um darwinista digital. Começando pelo darwinismo digital, o darwinismo olha Darwin, adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro, e de que maneira o mundo digital influencia o mundo touch. Perfeito. Isso significa que toda vez que uma tecnologia muda, eu tenho uma nova revolução cognitiva que me faz pensar na nova humanidade. Toda vez que eu tenho um salto profundo tecnológico, eu tenho que entender que eu passo a ter uma nova revolução cognitiva. Eu tenho que pensar de maneira diferente. Ao contrário de todo mundo que acha que, eu aprendi e vou passar uma vida inteira executando o que eu aprendi, que é como as empresas reagem. Sim. O Darwin, que ele fala, adaptabilidade possível. Então, é fazer essa taxa de atualização sistematicamente. Então, eu olho para frente, olho para trás, o que perdeu sentido, para onde está despontando. Lembrando uma coisa que as pessoas brigam com isso. Maria Rita, elas brigam. Tudo que nasce, morre. Inclusive você. Sim. Tudo que nasce, morre.
Então, não fica esticando a corda além do que você poderia, porque muitas empresas lidam com elas mesmas num padrão de mortandade muito alta, porque elas não conseguem se ressignificar ao longo do tempo. Então, tudo que nasce, morre. Tanto que o Bezos, há pouco tempo, falou, e fica todo mundo assim. Eu há pouco tempo estive numa jornada de planejamento para uma empresa, não posso falar o nome da empresa, mas posso contar a desgraça, né? Uma Agenda 2040. Ora, uma Agenda 2040 está falando de futuro, não é? Sim, Está falando de sobrevivência, permanência, não é isso? Relevância. Cheguei lá e usei a mesma frase do Bezos, que falou o Bezos. Olha, eu criei a Amazon, eu desenvolvi a Amazon, mas eu sei que ela vai falir. Mais cedo ou mais tarde? Vai! Ele falou, qual é meu trabalho? Adiar o quanto eu puder disso. Fui nessa empresa e fiz. Bezos acabou de falar isso. Então vou perguntar para vocês. Vocês vão falir? Quase me mataram. Porque eu falei, claro que não. Nós somos mais. A gente vai fazer o impossível. Eu falei, criatura, você está numa reunião 2040 para quê? Porque você vai existir para sempre? Não precisava essa reunião. É isso. Então, muito cuidado com o que a gente fala. Tudo que nasce, morre. E esse é o princípio dos Janus, do efeito Janus. Sim. Como tudo morre, eu não preciso esperar a morte. Eu posso entender que colapsou e pular para um outro modelo que despontou. Ao mesmo tempo, quem nasce, morre outro, não é isso? Que sempre a gente olha assim, numa visão sistêmica, claro. Então, nasceu. Para alguém nascer, alguém tem que morrer. Não é isso? Então, quando a gente olha todo esse ciclo de vida, a gente tem certeza que tudo que nasceu, morreu. Né? Então, ou vai morrer. Eu não posso esperar qualquer outra coisa. Tem que olhar meu colapso. Então, ser um darwinista digital significa o quê? Primeira onda, pessoas e tecnologia. Segunda onda, pessoas e tecnologia sempre tiveram ligadas. Sim. Tecnologia não é uma coisa do futuro, como umas pessoas acham. Elas acham que o futuro chegou, temos tecnologia. Não, criatura. 4 milhões de anos antes de Cristo, o homem inventou a pasta de dente, feita com pó de sílex. Inventou a escova depois, sabia? Que era muito ruim esfregar aquilo com o dedo. Aí usaram fibras naturais para fazer a primeira escova de dente logo depois. Então não me vem falar que tecnologia vem do futuro. Não, você olha todas as invenções do mundo que tiveram para trás, meu Deus, você cai dura. Cai dura. Porque o homem e tecnologia, onde tem ser humano, tem tecnologia Sim. a seu tempo. Eu tenho que compreender que tempo é esse, que tecnologia chega e de que maneira a gente se estrutura com relação a isso. De uma visão sistêmica. Então, ser um darwinista digital é considerar pessoas e tecnologia como algo indivisível. As empresas, que é um artifício, então, hoje, na fotografia criada pelo Ford em 1913, ela vem da segunda Revolução Industrial, 1850. Então, eu tenho que entender que empresas vêm comendo poeira na relação de pessoas e tecnologia. E lá atrás, no fim, o ambiente político, regulatório, legal, que será sempre e será para sempre o último setor a se pronunciar. Porque eu preciso, para regular, eu preciso, para criar isso, a experiência. Sim. Que é o que não está acontecendo com a regulação de inteligência artificial no Brasil, que ela está sendo feita pelo medo do que a tecnologia pode dar. Eu não posso fazer regulação sobre o medo, eu tenho que fazer regulação sobre a experiência. Bacana. Então, isso é darwinismo digital. Futurismo estratégico, eu enxergar os futuros possíveis, dentro dos futuros prováveis, transformá-los em preferíveis, vir a tempos presentes e tomar decisões em direção a esta preferência. Para ser isso, eu preciso ser um nexialista, eu preciso entender o nexo de tudo. E para isso eu preciso ser um polímata, porque não posso ser um polímata se eu não for um nexialista. Porque a polimatia é a única coisa que você tem nas mãos para aumentar a versatilidade humana. No Fordismo, que a escola vem junto no mesmo processo, ela educou você para representar uma especialidade. Não tem mais nenhuma escola no mundo que repita Platão, o oráculo de Delfos, antes ainda do Polis, quando não tinha a Politécnica, era o tempo onde só tinha
tudo, porque o impacto entre tecnologia, sociologia, filosofia, psicologia, tudo é uma coisa só. Por causa do Fordismo, a gente foi lá e desmontou em especialidades para ir lá na empresa do tio Ford sentar na cadeirinha, porque ele queria internalizar. O mundo não pode ser mais visto por especialidades, mas sim por integralidade, pelo universalismo, dentro daquilo que a gente fala da formação da sociedade 5.0, que é o uso de muita tecnologia para devolver ao homem tudo aquilo que ele tirou do planeta para construir um mundo excessivo. Que maravilha, eu tô aqui encantada, que aula, né, gente? Mas com certeza, a gente, imagina, através de um tema, a gente conseguiu transitar sobre vários aspectos, nós falamos de quase tudo, né? Quase tudo. A gente foi da filosofia... Claro. Que tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado. Intrinsecamente ligado. Por isso que eu falo assim, por isso que as pessoas não estão treinadas. Toda vez que eu falo de tecnologia, eu tenho que projetar na filosofia. Mas as escolas não ensinam mais. Tá tudo filosofia. Muito segmentado, claro, né? Muito especialistas curso... de tudo, né? Isso, a gente tem hoje. Num curso de tech, ninguém tem filosofia, deveria ter. Sim. Então, quando você fala, os impactos são sociológicos, são antropológicos, os impactos são planetários. A gente está num momento de reconstrução contra o movimento capitalista excessivo de base, que é a hipermodernidade. O antropoceno fez isso. Ele começou lá com o movimento renascentista, no movimento humanista, estou falando de história, e estou falando também de sociologia e antropologia, claro. Começou lá atrás, no século XV e XVI, onde a gente deixou a teocracia para vir para o antropocentrismo, onde o homem assumiu o controle de tudo. Ele ficou tão irritantemente abusivo que hoje ele julga quem tem o direito de viver ou morrer, considerando todas as espécies planetárias, considerando tudo que é recurso natural. Quando a gente não vê sentido no excesso, porque ele roubou nosso planeta, então eu estou no momento agora de reconstruir. Isso significa sociedade 5.0, muita tecnologia a serviço irrestrito da reconstrução e do ambiente humanista, universalista. Para encerrar aqui o nosso programa, diante de tudo que foi dito, você já deixou, inclusive, algumas dicas de leitura durante o nosso bate-papo, mas eu tenho que fazer essa pergunta porque ela faz parte do nosso roteiro, como sempre. Então, além das dicas de leitura que você já deixou pra gente, Piazza, o que é que você traz aqui como uma leitura indispensável para esse momento, que você acha crucial a gente conhecer? Olha, eu sempre recomendo um livro do Carl Sagan, que se chama O Ponto Pálido Azul. Carl Sagan, em 1981, ele comandava a missão da Voyager para fazer as fotografias mais escandalosas de Saturno que nós temos até hoje. Bom, já era uma nave comandada da Terra, que nem um videogame. Naquele tempo, 81, já era assim. E quando a nave chegou, a Voyager 1 chegou em Saturno, ela fotografou. E aí as pessoas falam, bom, ela já cumpriu agora a sua missão e agora ela está no universo para sempre. E o Carl Sagan falou o quê? Negativo. Ela vai avançar, e aí a gente vai dar um comando para ela voltar, não para a Terra, mas para ela buscar o que é a visão da Terra de Saturno. Olha. E por isso que você depois pode buscar a foto, tá na internet, a foto é um nada, você tem que se esforçar muito para ver o tal do ponto azul. E ele diz lá, gente, é chocante, porque nesse pontinho tá a minha família, tá a minha história, tá toda a antropologia, tá todo o desenvolvimento, tá tudo. E nesse ponto ele exprime o quanto nós somos ridículos perante o universo. Ponto Pálido Azul, Carl Sagan, é um livro obrigatório para você atestar o quanto que a gente faz é ridículo. Fica aqui a nossa dica de leitura, juntamente com as demais que o Carlos Piazza deixou pra gente. Eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui com a gente. Já fica o convite aqui para você voltar
bater um papo sobre outras questões tão importantes, que é tão importante a gente fazer essas reflexões, né, Piazza? A gente sair um pouquinho da nossa rotina, né, não só diária, assim, de fazeres, de trabalho, mas de pensamento também, né? Claro. Daí você tira o quanto é importante a administração e a governança administrativa que a gente tem hoje. Por falar em administração, como é que você administra todos esses conhecimentos? Como é que você consegue administrar mesmo no sentido de gerir, né? Quais são as suas principais fontes de informação? Como é que você faz tudo isso funcionar? Sabe o que acontece, Maria Rita? Quando a gente se volta para o todo, e no meio de tudo isso tem uma mola propulsora fundamental, que é curiosidade ativa. Porque quando eu já sou polímata há 20 anos, pelo menos. Eu tenho uma visão de conexão, então meu cérebro está muito treinado para ver impactos, né? Onde acontece aqui, acontece lá, porque hoje a gente tem múltiplos impactos, e isso significa que eu tenho que parar, respirar e adquirir os 3 luxos do futuro, que é o silêncio, a privacidade e o tempo. Eu subverto os 3, porque o tempo, para mim, eu comando meu tempo, eu não estou sobre a égide do tempo, né, da hipermonetização do mundo, com o excesso, então, mercantilista, que faz o tempo ficar cada vez mais curto. Eu tomo todo o tempo do mundo para aprender algo que eu não conheço. Isso significa que toda vez que eu dou de cara com uma coisa, eu falo assim, credo, porque isso, mais isso, que isso é o nexo. O nexialista faz isso. Ele precisa de silêncio para ver no mapa mental as coisas que são consecutivas e as que não são. As que não são, eu preciso de conhecimento para poder ir dando explicação para as coisas que a gente está observando. E isso, claro, é conhecimento ativo. Então, o que eu faço? Eu busco informações sobre as coisas que eu não compreendo. E isso significa fazer o quê? É claro que eu não sei de tudo, e é claro que eu tenho meus mentores intelectuais, são grandes autores. Eu me recorro a eles, e me recorro à literatura, me recorro aos ecossistemas criativos, para buscar informação com quem tem, para a gente poder formar uma nova zona de conhecimento. Mas isso são camadas, sabe, Maria Rita? São camadas. E aí, a cada camada que você vai pondo, você entende melhor tudo isso. Que as pessoas me falam. Você tem uma fluência irritante sobre as especialidades. Eu saio da sociologia e vou para a filosofia, mas num palito. Mas é porque tem muita camada em cima de camada, em cima de camada, porque os conhecimentos não são perdidos. Então, você quer conhecer melhor sobre sua vida num planeta destruído? Se volte para todas as especialidades. E sempre há tempo de aprender, né? Imagina, a gente, porque estamos na era da 7ª revolução cognitiva dos Sapiens. A Lúcia Santella, que é uma autora que eu admiro demais, que é lá da USP, fala sobre semiótica, ela sempre fala isso, as revoluções cognitivas, elas vão moldando a forma de pensar. Estamos na 7ª revolução cognitiva dos Sapiens. Ele vem além das eras industriais, por isso que até o conceito de 5ª revolução ficou sob júdice. É 5ª revolução ou é sociedade 5.0? Porque não estamos mais em eras industriais. Estamos na era da datificação. Isso significa que toda a nossa cultura hoje é voltada para dados e plataformização de dados. Então, é claro que quando a gente fala de inteligência artificial, eu não posso trabalhar com inteligência artificial se eu não tenho governança de dados. Então, todo mundo quer ter inteligência artificial, mas quando você olha a governança de dados, é de chorar. Então não vai tirar a inteligência. Quem sabe esse não é um próximo assunto para a gente trazer o Piazza aqui, falar um pouco sobre governança de dados e inteligência artificial. Vai preparando a agenda aí, que o convite já está feito, a gente só vai ajustar a data. Piazza, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado você pela paciência que está aí do outro lado. Hashtag fica a dica. Mude para não ser mudado, né? Exatamente. Muito obrigada a você também. Tenho certeza que você adorou esse bate-papo. Escreva aí nos comentários o que você achou. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber em primeira mão as informações aqui sobre o nosso ADM Cast, os outros conteúdos também aqui do nosso canal. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer ter vocês aqui. E não esqueça também de seguir as redes sociais
Sociais do CRA São Paulo. E obrigada pela paciência, né, de assistir esse programa comigo nesse estado de rinite, mas como eu falei no início, a gente não poderia deixar de receber aqui o Carlos Piazza. Então, até a próxima. Tchau, tchau.